Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o mais novo filme baseado em um filme de terror clássico aí dos monstros da Universal. Estou falando, claro, de Homem Invisível. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre o Homem Invisível ou The Invisible Man, mais um filme de Leigh Whannell, dessa vez trazendo Elisabeth Moss, acompanhando uma história que é baseada na premissa do filme de 1933, de mesmo nome, que é um dos clássicos aí do cinema de terror. Dessa vez a Elisabeth Moss interpreta a Cecília, que é uma mulher que está tentando fugir do seu marido abusivo, e depois de 2 semanas ela acaba recebendo uma notícia que lhe deixa confortada, mas desconfiada ainda assim, que o seu ex-marido havia se suicidado, e agora ela não sabe se ela pode relaxar ou se o marido dela ainda está lá e ela só não pode vê-lo. Começando pela direção do Leigh Whannell, acho que ele faz um excelente trabalho aqui, inclusive eu acho que é um diretor de enorme potencial, também gostei bastante do último filme dele, que foi Upgrade, e aqui em Homem Invisível ele faz uma coisa bem legal, que é não apelar para truques baratos, né? Essa premissa de Homem Invisível poderia ser muito bem um truque barato em vários sentidos, né? Poderia ser uma desculpa para o estúdio ter uma verba um pouco menor para um filme de terror, que é geralmente uma fórmula financeiramente bem sucedida, e podia ser só um artifício para prender o interesse da audiência momentaneamente, enquanto nos eram trazidos aí vários jump scares que não tinham nenhuma criatividade por trás, mas aqui Homem Invisível faz questões muito interessantes com a câmera para nos deixarem uma atmosfera bastante tensa e imersiva. Por exemplo, geralmente quando a gente faz uma tomada em primeira pessoa, né, como se a gente estivesse na visão do personagem, a gente primeiramente faz uma tomada estabelecendo de quem é essa visão, ou seja, por exemplo, você me filmaria em um plano médio, um plano aberto, e depois você cortaria para a visão oposta, agora sem mostrar ninguém, ou seja, você entrou dentro da minha visão, né? Isso é parte do efeito conhecido como efeito Kuleshov, né, em homenagem ao cara que o estudou lá na União Soviética no início do século XX. Pois bem, o Leigh Whannell não faz isso, né, para não estragar muito do suspense, se tem uma pessoa ali olhando a Elisabeth Moss ou não. Então o que ele faz é trazer pequenas sutilezas dentro do enquadramento para nos indicar que aquilo não é uma tomada aberta padrão, mas sim que é a tomada em primeira pessoa de alguém observando a Elisabeth Moss. Então ele deixa, por exemplo, um pedaço da porta à mostra, um pedaço de parede aparecendo no primeiro plano, vários pequenos obstáculos que nos dão aquela sensação de que isso é a visão de uma pessoa observando outra, de que é alguma coisa um pouquinho mais voyeurística e não necessariamente que é só uma câmera apresentando a personagem. Outra coisa que ele faz com bastante eficiência é filmar espaços vazios. Então muitas vezes a câmera está fixada em um tripé, por exemplo, e ela vai se movimentando ao longo do cenário e sempre se focando eventualmente em espaços vazios, para nos deixar aquela pulga atrás da orelha. Será que aquilo está vazio mesmo? Será que tem uma pessoa ali? Então isso cria um senso de tensão muito forte ao longo de toda a narrativa, que se agrega sempre à premissa principal. A premissa, então, não se torna um truque, um artifício, mas sim algo fundamental para o funcionamento do filme. É algo que eu achei realmente sensacional. Eu também gosto muito como é que o Leigh consegue utilizar os jump scares para trazerem mais de tensão e ritmo aqui ao longo do filme, ao invés deles serem concentrados em momentos de reviravolta, com pontos de virada muito importantes dentro do roteiro. Dessa maneira, os jumpscares eles funcionam porque eles nos pegam desprevenidos, mas eles são utilizados só para nos dar mais tensão e depois alívio ao longo da narrativa, algo que é fundamental para mim um filme de terror, que ele te leva meio que uma jornada, aí como se fosse uma montanha russa, né, em vários picos de adrenalina e tensão, que depois são seguidos aí de vales de relaxamento que acabam dando aquela sensação de que você nunca sabe o que vai acontecer ali. E realmente nesse filme eu não sabia o que ia acontecer nos próximos momentos em quase nenhuma oportunidade. Tem também aqui algumas cenas de ação que são conduzidas em um estilo bastante único, quase também emulando filmes como, por exemplo, Hardcore Henry, que é um filme que é inteiramente em primeira pessoa, e eu acho que a ação em si aqui funciona muito bem. As coreografias são bem pensadas, são bem encaixadas na narrativa e jogam a história pra frente, mas eu acho que as cenas de ação, em certo ponto, quebram a lógica interna da história e tiram um pouquinho da verossimilhança que o filme tinha até aquele momento. Então, não sei se são necessariamente coisas que acrescentaram na história, nem se foram verdadeiramente cenas necessárias, mas elas foram bem executadas ao menos. Nas atuações, a Elisabeth Moss vai se juntar à ilustre companhia de Lupita Nyong'o e James McAvoy como atores que fizeram papéis extraordinários em filmes de terror que foram lançados no início de um ano e posteriormente foram esnobados no Oscar. Claro que eu não espero que isso aconteça, eu não torço para que isso aconteça, melhor dizendo, mas eu acho que vai acabar acontecendo, dado o histórico da academia em indicar esse tipo de performance, mas realmente o trabalho da Elisabeth Moss aqui é muito impressionante.
ela consegue passar um senso de perturbação e paranoia somente com um olhar, a maneira como é que ela sempre mantém a visão dela nos níveis dos olhos de uma pessoa que em tese não estaria lá, é algo bastante impressionante e muito bem capturado também pelo diretor Lee Warren, e realmente eu acho muito legal como é que ela consegue trazer uma sensação de dúvida interna dentro das suas participações. Então ela meio que com o seu gestual, com o seu trabalho corporal, com seus olhares, com suas falas, sempre deixa no ar se é uma questão principal. Estaria ela doida acreditando que tem uma pessoa invisível a seguindo, ou, na verdade, ela seria, mais uma vez, vítima de um relacionamento abusivo. E todo esse contexto é explorado pelas interações dela com os personagens coadjuvantes, que acabam sendo também manipulados pela situação de forma geral, dando aí uma sensação de incerteza na personagem principal, que foi extremamente bem comunicada pela performance da atriz. Realmente achei excepcional esse trabalho dela e seria, sim, digno para mim de pelo menos uma indicação para o prêmio do Oscar. No roteiro, como já disse, esse filme consegue utilizar o seu elemento principal, a sua premissa, a seu favor, sempre se colocando em situações onde a premissa acaba sendo um catalisador para mais tensão e também sempre se deixando engajado e imerso dentro da narrativa. É um roteiro que funciona super bem do início ao fim e tem uma conclusão fantástica, na minha opinião. Eu fiquei um pouquinho preocupado quando tiver nas cenas de ação que o filme se perderia um pouquinho, mudaria um pouquinho de foco, mas ele acaba, na verdade, usando esse momento de ação para fazer o setup de um payoff muito legal no final do filme, que eu achei que foi bastante digno com essa narrativa, mesmo que não necessariamente tenha se atido aí a lógica e coerência interna que o roteiro tinha trazido anteriormente, mas mesmo assim eu achei super satisfatório, um final que foi digno a um filme que foi super inventivo, super inovador e resgatou uma premissa de quase 100 anos de idade para um tema super atual e super moderno. Então, O Homem Invisível recebeu nota 9 em 10, filmaço de thriller / terror, vale super a pena para você que é fã. Então, esse é o espectador, história do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, fazer parte da crítica. Agora deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Homem Invisível. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo isso é muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.